João capítulo 13, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar aos pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou à mesa, perguntando-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres e senhor, dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que eu vos fiz, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes, para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até aqui, meus queridos, nós vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, por este momento tão precioso na nossa vida, Senhor. Quando paramos a correria, as preocupações, e concentramos a nossa mente e o nosso coração tão somente no Senhor, na palavra do Senhor, nos louvores, nas orações. É o momento em que precisamos, ó Deus, nos concentrar para nos alimentar espiritualmente, sairmos daqui renovados, revigorados, preparados para enfrentar mais uma semana de luta, de labuta, de desafios, de provações, de tentações, que nos assolam todos os dias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, mais uma Páscoa que estamos celebrando, ó Deus, que não seja mais uma festa, comilança, bebida, mas que seja um tempo de profunda reflexão, Senhor, da nossa missão, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer aqui nesse mundo, Senhor, à luz daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Ensina-nos, ó Pai, molda o nosso coração, tira de nós toda dureza,
tudo aquilo que atrapalha, Senhor, impede que a nossa fé, o nosso relacionamento flua, são impedimentos que precisam ser tirados do nosso coração, em nome de Jesus, para que essa noite, ó Deus, a Tua palavra encontre corações abertos, livres, sem impedimento. Abençoa-nos e perdoa-nos, com perdão dos nossos pecados, que toda honra e glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. Vocês já viram aquela imagem da ceia do Senhor, né? Uma mesa comprida, todas as refeições, ceias, banquetes que eram colocados naquela época, no mundo antigo, tinha dentro daquela cultura um significado muito peculiar, muito diferente das nossas refeições. Geralmente, as mesas, elas tinham um formato em U, o anfitrião ficava no meio, de fato, e havia, naquele tempo, uma disposição das pessoas que se assentavam, de acordo com a escala de importância. Quando um rei se assentava numa mesa para oferecer um jantar, um banquete, a pessoa mais importante do seu reino, depois do rei, evidentemente, ficava do seu lado direito. A segunda pessoa mais importante do seu lado esquerdo. E assim sucessivamente, até o fim da mesa. E havia naquela noite da ceia uma discussão entre os discípulos de quem era o mais importante. Quem que vai se assentar bem do ladinho do mestre? Havia uma discussão de quem era o maior dentre eles. Era a preocupação dos discípulos de Jesus na primeira Santa Ceia instituída pelo nosso Senhor, quando ele celebra a última Páscoa. Lembra, Jesus tinha 33 anos, todo ano, desde o início, quando iniciou na idade da razão, aos 12 anos, Jesus é levado a Jerusalém, participou da primeira Páscoa. Durante décadas, até os seus 33 anos, Jesus celebrou a Páscoa, e era desse jeito a Páscoa, essa celebração, os elementos colocados na mesa, havia uma disposição de importância, o mais importante, o mais ancião se assentava no meio, e assim sucessivamente. Jesus está celebrando a última Páscoa, e a primeira ceia, e ali a discussão dos discípulos era sobre quem ia se assentar do lado direito e esquerdo. Essa ideia de estar sempre do lado direito e esquerdo, isso aconteceu uma vez com uma mãe, que se achegou para Jesus e falou assim: Jesus, quando vier no teu reino, eu queria que os meus filhos, um ficasse do lado direito, o outro do lado esquerdo. O nível de importância vai ser de acordo com essa disposição. E ele até diz assim, ó: no momento de maior glória minha, você não sabe o que você está pedindo, sabe quem vai estar do meu lado direito, do meu lado esquerdo? O momento em que Jesus é levantado, era na cruz, e do lado direito ia ter um ladrão, e do lado esquerdo outro ladrão. Por isso que ele disse para ela isso. Mas havia naquela cultura, havia naquela época, essa disposição de se assentar de acordo com o nível de importância que cada um tinha. E o menos importante de todos, gente, geralmente era um escravo, que nem vestes ele tinha, e era ele que lavava os pés daquelas pessoas importantes que estavam sentadas à mesa. E naquela época eles se assentavam com o cotovelo esquerdo sobre a mesa, os pés ficavam para trás, e o servo vinha lavando os pés daqueles homens que estavam se banqueteando. E por incrível que pareça, quando Jesus pede para preparar a Páscoa, a mesa foi colocada, os elementos em cima da mesa, os discípulos discutindo quem era mais importante, onde vamos sentar, e havia lá do lado um balde com água,
E todos os discípulos olharam para aquele balde e disseram: eu quero sentar do lado direito. Quero ver quem vai lavar os pés. Nossa, aqui. Tinha que fazer esse asseio antes de cear. E ali, meus queridos, essa cena que se criou. Ninguém se levantou para tomar o balde. Ninguém, gente. Todo mundo sentado na mesa. E Jesus esperando para ver quem vai tomar o balde. E ninguém tomou o balde. Até aquele momento, até a hora que antecedia a morte de Cristo, os discípulos não tinham entendido nada sobre o Evangelho. O Evangelho, gente, nós somos chamados não para se assentar num lugar importante, nós somos chamados para servir. Servir, para sermos servos. Se você ainda tem a ideia de que você é chamado para algo importante, você não entendeu o Evangelho. Todo o Evangelho faz com que a gente coloque o outro como mais importante. Enquanto você não fizer isso, você não entendeu o Evangelho. Se Jesus estivesse aqui hoje, quem de nós tomaria o balde para lavar os pés uns dos outros? Ou a gente ficaria esperando que o menos importante fizesse isso? E eu vou falar para vocês, gente, você imagina aqueles pés? Não era um pé bonitinho que estava numa meia nova, num sapato fechado. Foi um pé que andou o dia inteiro suado na terra. Aquele pé que entre os dedos fica escuro, que para lavar tinha que esfregar e não saía. No terceiro pé o balde já estava com a água escura. É lavar a sujeira do outro mesmo. Não é um negócio bom. Não é um negócio prazeroso. É um negócio que envolve sacrifício mesmo. Jesus, antes de subir numa cruz e morrer pela gente, ele olhou para os discípulos, eles não entenderam nada. O Evangelho é morrer pelo outro, eles não estão nem conseguindo lavar os pés. A sujeira do outro. Eles não entenderam nada do Evangelho, gente. Essa cena e os primeiros versos aqui deixam a gente assim, chocados. O texto diz assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Chegou o momento. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, que era aquele que ia passar desse mundo para o Pai. Jesus é aquele, sabia que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltaria para Deus. Está colocando Jesus como aqui o Filho de Deus que desceu do céu, o Criador do universo, que se fez carne, habitou entre nós, sentou numa mesa com 12 discípulos, que estavam ali discutindo quem era mais importante, e que nenhum jamais cogitaria a possibilidade de tomar um balde e lavar os pés uns dos outros, de limpar a sujeira. Eles não entenderam nada, e o texto ressalta isso, sabendo que o Senhor veio do Pai, voltaria para o Pai, sendo o Filho de Deus. Logo em seguida o texto diz: tudo confiar em suas mãos, que viera de Deus, voltaria para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Meus irmãos, você imagina, o balde está lá, ninguém quer tocar no balde. Jesus olhando para a cara daqueles 12 discípulos, ninguém, porque eles estão preocupados é quem é mais importante. Jesus se levanta da mesa, começa a tirar a roupa. A ideia aqui, ele se despiu da sua glória, da sua majestade. É a ideia de se humilhar, de descer. Ele ficou com as roupas íntimas,
E o texto sagrado diz que ele cingiu-se com uma toalha igualzinho o servo só tinha uma toalha envolto de si, mais nada. Ele se despiu completamente na frente dos seus discípulos. Ali, meus irmãos, ali começou a cair a ficha. Ah, não. Nossa. Não acredito. Essa foi a reação. Descrita por Pedro. Não, senhor. Não pode ser. Não dá. Porque a gente sabe que quem faz isso é o menor. É o menor da mesa, da reunião, do recinto. É o menos importante que faz isso. Não era para Jesus fazer. Mas o problema deles é que eles ainda não haviam compreendido o que era o Evangelho. O que Jesus fez ao se despir da sua glória, da sua majestade, se tornar homem. O que Jesus fez ao se despir de mestre, se tornar servo. O que Jesus fez quando tomou um balde e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele então se cingiu-se com uma toalha, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-os com a toalha que estava cingido. Você entendeu a cena? Ele abaixava, lavava os pés, ele tirava a toalha de si, enxugava os pés, voltava de novo, ia para outro pé. 12. Jesus lavou 12 pares de pés imundos. Pessoas boazinhas, pessoas que amavam muito Jesus, pessoas humildes, orgulhosos. E um deles era o traidor. Jesus lavou os pés de Judas. Sabe aquela pessoa que Deus coloca no seu caminho, que é a pessoa mais difícil do mundo? Às vezes está lá no seu trabalho, às vezes está dentro da sua casa, às vezes está dentro da igreja. Aquela pessoa que você tem dificuldade de afeto, de relacionamento. Jesus nos chama para lavar os pés, inclusive daquelas pessoas que nós não temos um sentimento bom. O dia que isso acontecer, você entendeu o Evangelho. Enquanto isso não acontecer, você não entendeu o Evangelho. Qual a pessoa que você mais tem dificuldade no convívio, quer seja dentro da igreja, no seu contexto social? Essas pessoas Deus coloca no nosso caminho para nos ensinar alguma coisa. Será que a gente não entendeu ainda o recado de Deus? E às vezes parece que a gente vai ter que lavar o pé de pessoas que a gente não gosta. Enquanto você não fizer isso, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu nada. Jesus lavou os pés de Judas. Naquela hora, quando chegou em Pedro: Senhor, tu me lavas a mim? Ele respondeu: de maneira nenhuma, nunca lavará os meus pés. Pedro era assim: nunca vou te abandonar. Todo mundo vai, eu não. Judas era assim. Pedro era assim, perdão. Nunca me lavará os pés. Jesus vai dizer: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Pedro pede para lavar inteiro, então, não somente os pés, mas eu quero dos pés à cabeça. Aí Jesus diz: não, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ele está falando claramente aqui, que na verdade, Jesus está dizendo que Pedro já era um cristão, já era filho de Deus, já tinha parte com Jesus, mas que na caminhada cristã a gente suja os pés, e precisamos constantemente lavar os nossos pés. É isso que significa. Se você é filho de Deus, você já foi lavado. Acontece que na sua caminhada cristã você vai sujar os seus pés, e quando você sujar os seus pés, o Senhor Jesus vai novamente lavar os seus pés. Entenda que perdão de pecado é isso. Quando Jesus lava os nossos pés diariamente, todas as vezes que nós somos perdoados por Deus, Ele lavou nossos pés novamente, e novamente, e novamente, até o último dia da nossa vida. Esse simbolismo aqui, gente, ele é muito importante para nós, porque ele nos leva para o significado do Evangelho. O Evangelho é perdão. Quando você pede perdão dos seus pecados,
Jesus desce, ele vai se despir novamente, vai se cingir com uma toalha, e como o servo vai lavar os seus pés de novo, e de novo, e de novo, até o último suspiro seu aqui na terra, você vai precisar que Jesus lave os seus pés. Por mais que você já seja cristão, convertido, compreendido o chamado de Deus, tenha sido usado por Deus para alguma coisa, você vai continuar sujando os seus pés. E toda vez que você pede perdão para Deus, Ele desce e lava os seus pés, porque isso é perdão. Só que Ele diz assim para mim e para você: agora você vai lavar os pés uns dos outros. Não. Perdão, gente, é tomar o balde e lidar com a sujeira do outro. Isso é perdão. Isso é fé. Isso é o verdadeiro cristianismo. Tudo o resto não tem valor nenhum se a gente não entendeu isso. Você foi chamado para uma igreja, sabe para fazer o quê? Para servir, para pregar, para cantar, para louvar. Não, esquece isso. Você foi chamado para uma igreja para se despir do seu orgulho, da sua vaidade, descer o nível aos pés do irmão, pegar um balde e lidar com a sujeira dele. Cristianismo é isso. Igreja é um lugar onde a gente vai se despir, tomar o balde e lavar os pés uns dos outros. Igreja é isso. Falar, o que é igreja? É um lugar onde a gente pega o balde e lida com a sujeira do outro. Porque naquela época, o que acontecia? Você não podia lavar o seu próprio pé, porque você ia tocar na comida, você ia se contaminar, sempre alguém tinha que lavar o pé do outro. Então, meus queridos, essa aqui é a ideia. Não dá para eu lavar o meu pé, eu preciso que irmãos lavem o meu pé, e eu vou lavar o pé dos irmãos. A fé, a igreja, é um lugar em que necessariamente a gente precisa lavar os pés uns dos outros. Você foi chamado só para isso. Você pode parar tudo que você está fazendo na igreja. A única coisa que Deus quer que você faça, pega o balde e vai lavar o pé do irmão. Qual? O mais sujo. Começa com o mais sujo, que aí já suja tudo logo de uma vez, e limpa esse negócio. Isso é igreja. Aqui Jesus deu a maior de todas as lições, e preparou ele para subir numa cruz. Ele sai daqui, meus irmãos, ele é preso, morto e crucificado, e os discípulos nunca mais esqueceram disso. Foi registrado nos evangelhos, para a igreja ler e entender que igreja é um lugar que nós somos chamados, como disse o próprio Senhor Jesus, para lavar os pés uns dos outros. Quando Jesus conclui, depois de ter lavado os pés, ele toma as vestes novamente, volta à mesa e faz uma pergunta: vocês compreenderam o que eu vos fiz? Eu vos fiz. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mas se eu que sou mestre e senhor, vos lavei os pés, está aqui, ó. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É isso. Pastor, não estou preparado para lavar pé de ninguém. Então você não está preparado para ir para uma igreja. Volta para casa, reflete um pouquinho, e quando você estiver preparado para lavar o pé do irmão, você volta para a igreja. Porque a igreja é um lugar de lavar pé. É um lugar que a gente lida com a sujeira uns dos outros. E sujeira aqui, gente, não é terra, é pecado mesmo. É o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as coisas que nós falamos, fazemos, que suja a alma, o coração, machuca, dói.
E quanto mais perto você conviver com o irmão, mais você vai ver a sujeira do irmão. Se você vem só no domingo de manhã aqui, dá um beijinho no rosto, cheirosinho, vai para casa, você não viu a sujeira. Vai viver com o irmão, vai conviver, vai trabalhar com o irmão. Entra no ministério e convive com o irmão. Vai lá lidar com a sujeira do irmão. Por isso que as pessoas não se envolvem com a igreja. Porque quanto mais você se envolve, mais você vai precisar lavar a pé. Agora, se a gente fizer aquele relacionamento superficial, beijinho no rosto e tchau, tchau. Isso não é igreja, gente. Isso não é igreja. Enquanto você não vê a sujeira do irmão, e o irmão não vê a tua sujeira, e falar, eu estou aqui para isso, para limpar a tua, e você vai limpar a minha, e nós vamos limpar uns aos outros. Jesus está falando isso, está ensinando isso. Isso é igreja. E ele conclui dizendo, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele diz assim, ó, se eu, sendo Jesus, lavei o pé de vocês, o que impede vocês de lavar o pé uns dos outros? É como se disséssemos assim, Senhor, eu sou maior que Jesus, por isso eu não vou lavar o pé de ninguém aqui não. Então, quem vem para uma igreja e não está disposto a lavar o pé do irmão, está dizendo claramente, Senhor, o senhor desceu, lavou, beleza, mas eu não. Eu sou maior do que Jesus, ué. Na igreja, o maior, quem é o maior aqui? Quem é o mais importante na igreja de Cristo? O pastor, o presbítero, né? O mais importante na igreja de Cristo é Cristo. E quem é o maior? É o menor. Quem mais limpa a sujeira do irmão, aquele que se acha maior, é o que mais vai limpar. A ideia é invertida. Quanto mais dons Deus te deu, mais capacidade, recurso, entendeu? Mais você vai ter que lavar os pés. Se você não tem nada para oferecer, vão lavar o seu. Mas se você tem alguma coisa para servir a Cristo, você tem algum dom, na igreja, te prepara. Quanto mais Deus dá, mais Ele cobra. E se Deus te capacitou, Ele vai cobrar, se você está lavando os pés dos discípulos. Porque isso é igreja. É verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticais. Gente, nós não temos opção. Jesus deixou claro aqui. A gente já sabe disso. Não estou falando nenhuma novidade aqui. Mas Jesus está dizendo o seguinte, bem-aventurado, feliz se nós praticarmos isso. Que coisa extraordinária que aconteceu naquele dia no cenáculo, quando os discípulos viram Jesus se despindo e lavando os pés sujos deles. Simbolicamente, porque logo em seguida ele ia derramar o seu sangue, e com o sangue de Cristo é que nós somos lavados, para poder nos apresentar na presença do Pai. Isso é só Ele que faz na cruz, mas Ele incumbiu a igreja de lavar os pés. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Morrer na cruz só Ele pode, mas lavar os pés nós podemos, e devemos. E Ele diz assim, ó, eu vou lá na cruz e vou pagar o preço, lavar vocês com sangue. Mas agora vocês vão ter que lavar os pés uns dos outros. Porque se não fizerem isso, não tem parte comigo. Então ele deixou isso para a igreja. É simples, você não vai morrer pelo irmão. Você não vai pegar uma cruz e ser pregado lá e agonizar e morrer. Você não vai fazer, você só vai lavar os pés. Lavar pé é lidar com sujeira, com pecado. Tem algum pé que você precisa lavar? Que pé que você tem que lavar hoje? Pensa aqui, ó. Tem alguém que você tem que levantar, tirar sua roupa, enrolar a toalha e ir lá, cadê a sujeira? Me dá aqui. Eu vou lavar o seu pé. Todo mundo tem que lavar o pé um do outro.
senão nós não temos parte com Cristo. Não entendemos nada do Evangelho, estamos perdendo nosso tempo, Ele não aceita a nossa oração, não aceita a nossa adoração, nada mais tem valor, estamos perdendo nosso tempo, gente. Fecha essa porta aqui, vamos para casa, fazer outra coisa. Vamos ficar em casa vendo o Domingão do Faustão. Faustão não tem mais, né? Eu nem sei mais o que tem agora. Agora é o Hulk, o Caldeirão, sei lá o que é. Vai fazer outra coisa. Está perdendo seu tempo aqui. Igreja é lugar de despir, diminuir, descer ao nível dos pés da sujeira do outro, gente. E por que dentro da igreja a gente tem problema? Para poder praticar esse negócio. Quanto mais você se envolve com a igreja, mais você vai se sujar com a sujeira do irmão. E mais você vai ter que lavar os pés. Não tem opção. Isso é maravilhoso, gente. E quando a gente começa a praticar isso, a gente vai aprendendo a descer, a se despir, a tirar o orgulho do coração e pedir perdão, e dar perdão, lavar a sujeira do irmão. Você só vai entrar no céu porque Jesus já pagou o preço na cruz. Mas para permanecer na igreja, Ele dá um balde e um pano. Eu acho que, quando a gente recebe um membro, meu sonho era, toda vez que receber um membro na igreja, tá, a gente dá uma Bíblia, batiza, rola lá no membro, dá uma Bíblia. Meu sonho, sabe o que é? Mandar fazer uns baldezinhos assim, de madeira, bem feitinho, um panozinho pendurado, falar assim, aqui, irmão, você entrou numa igreja. Você tem noção do que você veio fazer aqui? Está vendo esse monte de gente aqui, Você vai ter que lavar o pé de todo mundo. Ah, não, pastor, então, dá um baldinho para cada um. Um baldinho com um paninho. E falar assim, filho, aqui é um lugar que a gente vai lavar os pés dos irmãos. Às vezes esse pé sujo está, sabe aonde? Dentro da nossa casa. Quando a gente começa a conviver com os irmãos, com as famílias, a gente começa a descobrir que tem muita mágoa, sabe aonde? Lá dentro de casa. Tem mágoa lá dentro de casa? Olha lá para o maridão, entende que Deus colocou na sua família uma pessoa difícil, né? Difícil. Mas ele tem um balde e você tem outro. Se você não lavar o pé dele e ele de você, não vai dar certo esse negócio. Os filhos também, vocês têm pais complicados, vai lavar pé. Nós somos chamados para lavar os pés, gente. Isso é limpar a sujeira uns dos outros. E às vezes não é só aqui dentro da igreja não, gente. A nossa fé vai lá para dentro da casa da gente. E eu vou falar para você uma coisa, o lugar mais difícil de lavar pé, às vezes, é lá dentro. Porque lá a gente conhece. Aqui eu não conheço. Aqui eu falo assim, irmãozinho, você está tendo problema em casa? Fulano é tão bonzinho. Ah, pastor, você não sabe o que é viver com essa pessoa, não. Se o senhor vê ele na porta da igreja, bonitinho, cheiroso, sorridente, você não sabe quando a gente entra no carro, a cara dele já muda. O tom da voz, lá dentro de casa, eu sei quem é essa pessoa que eu estou vivendo há 10, 20, 30 anos, você conhece a sujeira da pessoa com quem você vive há 10, 20, 30 anos, você conhece, e tem como você conviver com essa pessoa, sem lavar o pé dela? Não tem como, casou meu irmão, um baldinho para cada um, vem para a igreja, baldinho para cada um, então nunca mais esqueça na tua vida, quando você tiver que perdoar alguém, seja onde for dentro da igreja ou na sua casa, ou qualquer outro lugar, pecaram contra você, machucaram você, sujou, baldinho aparece, e você vai ficar lá olhando para o bardinho, o paninho, igual os discípulos ficaram lá no dia da ceia, eu não vou não, o outro eu também não, quem vai? Mesma coisa, toda vez na sua vida, no convívio seu, com pessoas, de carne e osso, como você, vai sujar o pé, mas já é convertido, já foi lavado como Pedro, mas o pé suja, porque todo dia suja, e quando a gente suja, Jesus desce e limpa os nossos pés,
E quando você pede perdão para Deus, lembra, Jesus despiu, desceu, limpou seu pé, beleza? Agora ele falou assim, ó, agora vai limpa do outro lá, ó. Aquele lá que te magoou, que te machucou, que falou besteira para você, vai lá limpar o pé dele. O seu eu já limpei, agora é sua vez de limpar o pé também. É exatamente isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, risca perdão, fala assim, ó, lava os meus pés, porque se não lavar não tenho parte com ele, lembra disso. Lava os meus pés, assim como eu tenho lavado os pés dos irmãos. Pode riscar lá, Pai Nosso, risca, lava o pé. Você está pedindo para Deus, Senhor, lava o meu pé, está sujo aqui, ó. Vim caminhando até aqui, você caminhou durante o dia, você não cometeu um pecado? Seu pé está limpo? Você para entrar aqui dentro, você não precisou lavar os pés? Antes de se apresentar diante de Deus, você não precisou lavar os pés? Uma semana inteira, do domingo passado para cá, quantas vezes você sujou o pé? Eu não, pastor. Tem algum problema com você? Então, 7 dias você não sujou o pé nenhuma vezinha? Não pisou num lamaçal lá no meio do caminho? A Bíblia diz que se você olhar com os olhos impuros, já era, já sujou, meu irmão. Se você tiver uma mágoa no coração, já sujou o pé. Tudo que a gente faz, a gente está sujando o pé toda hora. Você não precisa falar, você só pensou, já sujou. Porque o negócio é entre você e Deus. O irmão não viu. A gente está lá cumprimentando o irmão, mas no fundo lá, a gente, essa pessoa chata aqui, pelo amor de Deus. Jesus viu, sujou o pé, pronto. E agora? Você vem para a igreja, você vai louvar a Deus, glória, glória. O Senhor está olhando, o pé está sujo. Não, o louvor não vai vir, não sobe. Pé sujo, louvor não sobe. Por isso que a Bíblia fala, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Você sabe que naquela cultura, a parte mais impura, naquela cultura, eram os pés. Por isso que a Bíblia fala, escabelo dos pés. Outro dia eu vi uma cena no jornal, em que o oriental tirou o sapato e jogou contra aquele que estava lá na frente. Aquilo, para aquela cultura oriental, é a coisa mais humilhante que existe, porque o pé é a parte mais suja, mais impura. Essa é a ideia, é lidar com a parte mais suja do irmão, mais impuro, mais, sabe, difícil, parece que Deus coloca na igreja gente complicada. Eu sou pastor, gente, e eu falo assim, ó, se eu vou dar um limpo assim, ó, fica fácil de lidar, mas não, Deus sempre mantém, porque vai embora um complicado, vem 10, não mexe. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, é joio, não sei se é joio, se é trigo, não pode mexer, está lá, Deus colocou, Deus tira, e não vai com essa, vai ser o resto da vida assim, eu estou há 20 anos aqui, graças a Deus aquela pessoa complicada foi embora, quando eu menos percebo apareceu mais 10, pelo amor de Deus, parece aquelas coisas que a gente tira, como é que chama aquele negócio que a gente tira, tiririca, rapaz, tiririca, você tira uma, surge 10, melhor não mexer, deixa como está, sempre vai ter gente assim, para a gente treinar, lavar pé, meu irmão, gente complicada, gente amarga, gente que reclama de tudo, gente que fica maldizendo, gente que, pelo amor de Deus, parece que dificulta o trabalho. Não. Desenvolve o trabalho. Exige da gente descer toda hora e lavar a pé. É isso que é a igreja. É um lugar difícil. Porque aqui a gente se expõe. A gente mostra sujeira. Não dá para esconder muito tempo, não. Quando um membro novo chega, eu falo, meu irmão, ó, eu vou abrir o jogo para você. Aqui tem 100 membros, né? 100 e pouco. 100 probleminhas nós temos aqui dentro. Com você, 101. Bem-vindo ao clube. É nós. Estamos juntos. Vai sujar o pé e vai ter que limpar o pé de muita gente. Pode preparar. Não quer... Não sabe brincar, como a gente diz, não desce para o play. Vai sujar o pé uns dos outros. E vai exigir mesmo. Pastor, é difícil perdoar, né, pastor? Para perdoar você tem que despir, cingir, ficar de joelho. É assim que eles faziam.
para limpar um pé sujo. Naquela ceia, Jesus ficou de joelho, abaixou assim, ó. Ele pegou aquele pé de Pedro, imagina o pé de Pedro, né, gente? Aquele pé sujo, cabeludo, a terra seca dentro dos dedos dele, assim, ó, sabe? Naqueles pelo feio, aquela unha encravada que dá a volta, sujeira dentro da unha, aquela coisa nojenta assim, ó. E Jesus ficou lavando, aquela água lá foi ficando escura, escura, escura. O pano ficou preto, mas o pé ficou limpo. Depois Jesus enfiou no balde, torceu o pano. Jesus, o Criador do universo, torcendo um pano num balde. E vai, Pedro, agora vamos, vai até Judas, gente, Judas. Você está reclamando porque teve um irmão que olhou torto para você. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Traidor, gente. Jesus lavou o pé de um traidor que causou a morte dele. Tinha que morrer, né? Graças a Deus que morreu para salvar a gente. Mas quem foi? Judas traiu Jesus. Judas era falso, ele estava lá dentro, ele não era de Jesus, ele não era de Deus. Deus coloca Judas para a gente lavar pé. Jesus lavou o pé de Judas e dá ênfase, fala de Judas aqui um monte. Porque assim, ó, meu irmão, se Jesus lavou até de Judas, quem sou eu para não lavar do irmão? Porque o irmão magoou, falou, pensou, disse, aquele dia, ano passado, 3 anos atrás, ele fez um negócio que eu não gostei. Pelo amor de Deus, não. Ele te traiu com 30 moedas de prata e por causa disso você vai morrer. Assim mesmo você vai ter que lavar o pé dele. Mas eu acho que não tem ninguém aqui que causou a tua morte. E mesmo assim, a gente não consegue lavar os pés uns dos outros. Quando você não lava o pé, lembra disso. Lembra disso. Se a gente não está lavando o pé dos irmãos, Jesus não lava o nosso. Então passa uma semana se andando sem lavar o pé. Imagina você ficar uma semana sem tomar banho. 2 semanas, 3, 1 mês. Faz quanto tempo que você não lava o pé do irmão? Ih, pastor, já tem 6 meses. Você está 6 meses sem tomar banho. Como é que fica o nosso cheiro depois de 6 meses sem tomar banho? Espiritualmente falando, é o cheiro que o Senhor está sentindo quando você entra na igreja. E você não consegue lavar o pé do irmão, mas o seu não foi lavado há meses. Você tem uma mágoa guardada aí já há um tempinho? Todo mundo tem. Eu estou com mágoa de uma pessoa lá dentro da minha casa, já tem anos. Eu estou com uma mágoa de uma pessoa lá no trabalho, eu estou com uma mágoa de uma pessoa lá na igreja. Deixa eu contar para você. Se você não está lavando o pé dessa pessoa, o Senhor não está lavando o seu. Então o seu está sujo. E aquela crosta vai crescendo, vai acumulando, sabe? Fica pesado até, tanta sujeira. Tanta sujeira. Eu lembro que o doutor Augusto Nicodemos conta uma história muito interessante de uma tribo dos Zulus. Teve um avivamento lá na África, né? E tinha uma tribo dos Zulus. A tribo estava crescendo, estava tendo um avivamento. E os missionários trabalhando lá com a tribo crescendo. Eu já contei essa história, mas eu vou repetir aqui, pode ser que alguém não tenha ouvido. E se converteu a bruxa, a feiticeira, vamos falar assim, a feiticeira lá do Zulu se converteu. E a feiticeira tinha um voto, na época da feitiçaria, que ela não tomava banho, mas uns bons anos. Então imagina uma véia, fedida, anos sem tomar banho, a roupa encardida mesmo, sabe, a gente às vezes convive com pessoas na nossa sociedade que não tomam banho. Quem que não toma banho? Pessoas moradores de rua, eles não conseguem tomar banho, eles não têm lugar para tomar banho, gente. E depois de muito tempo, 5 metros você já sente o cheiro. Essa mulher já fazia anos que não tomava banho. E na oca, onde fazia o culto, quando ela entrava, ela se converteu, né? Com os trapos velhos dela, aquele cheiro, aquela caatinga que entrava assim, que pelo amor de Deus, ninguém conseguia ficar perto, dava uma ânsia de vômito. Eu vou louvar o Senhor. Ninguém aguentava mais.
Isso aconteceu, o doutor Augusto, assistiram uma palestra ele contando isso. Aí ele pegou um missionário, o povo falou, pastor, não está dando mais missionário, pelo amor de Deus, a feiticeira se converteu, mas ela não toma banho há anos, a gente conhece ela há anos, e ela não está mais ainda tomando banho. Então nós vamos fazer um negócio, nós vamos fazer uma surpresa. Aí chamou a SAF dos Zulus, e elas deram um vestido, confeccionaram um vestido novo, e aí no culto chamaram a feiticeira lá, ex-feiticeira, né? Veio lá na frente, a SAF presenteou, todo mundo bateu palma, irmã, domingo que vem você vem com o vestido limpo, irmã, venho, bênção de Deus, e vamos lá, e maravilha, e pronto, domingo a mulher foi embora com o presente para casa, e aí a semana inteira o povo orando para a mulher tomar banho, porque ninguém conseguia mais cultuar a Deus, sabe? Aí quando chegou no domingo, estava todo mundo reunido, cadê a ex-feiticeira, cadê, tá vindo, vira ela de longe lá no caminho, o vestido branco brilhava no sol, sabe? Aquele vestido, o sol batia aquela coisa, falei, nossa, benção, glória, aleluia, a feiticeira tomou banho, botou a roupa e veio, ela entrou na oca, sentou nos banquinhos lá para cultuar, e aí, meu irmão, o fedor era o mesmo. Sabe o que ela fez? Ela pegou o vestido e enfiou por cima dos trapos, cheio de caatinga, encardido, e ela entrou no culto, o mesmo fedor. Meu irmão, você pode tomar banho, passar perfume, pôr roupa nova, quando você entra aqui na igreja, se você não está lavando os pés uns dos outros aqui, deixa eu contar para você, Deus está olhando para você igual aquela feiticeira, Ele acha que Ele vai pôr uma roupa limpa por cima dessa sujeira, e eu vou aceitar o culto dEle, a oração dEle, a oferta dEle, vou não, Deus fala isso na Bíblia, se você tem alguma coisa com o irmão, deixa a tua oferta de lado, e vai lá acertar com o irmão, porque enquanto você não acertar com o irmão, eu não aceito a tua oferta. Deus cheira a gente, você pode passar o perfume mais caro, a roupa mais limpa, maravilha, toma 5 banhos antes de vir para o culto, está fedido, você entra aqui, Deus não aceita, a Bíblia diz, aroma agradável, não, fedor horrível. Quando você sair do culto, você tem que saber, Deus aceitou o meu cheiro, o meu aroma, ou não? Nós aceitamos, não sei, ninguém vê coração aqui, quem vê coração é Deus. Eu cumprimento os irmãos, cheiroso, irmão, passou um perfuminho, tomou um banho, né? Limpinho, roupinha cheirosa, dá para sentir o cheiro até do amaciante que você está usando na roupa. Mas Deus está sentindo o cheiro da tua alma, e se não lavou o pé, está sujo. E quantas vezes a Bíblia diz, vós me adorais em vão. Sabe o que é adorar em vão? A gente chega lá na porta, a gente sente o cheiro do perfume, Deus vai cheirar a alma da gente, está sujo, está igual a velha feiticeira fedida. Deus não aceita o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Então, meu irmão, prepara o teu coração, guarda o teu pé quando entrar na casa do teu Deus, é exatamente isso que significa, lava o pé, e te prepara para lavar o pé dos irmãos, porque a gente não vai ser aceito diante de Deus, nem em culto, nem louvor, nem adoração, nem nada, nem oração, nem oferta, nada que a gente fizer, a Bíblia diz, sabe o que vai acontecer? Você pode passar uma vida inteira na igreja, com dons extraordinários, trabalhando duro para a obra do Senhor. Sabe o que vai acontecer no dia do juízo? Ele vai pegar tudo que você fez e vai pôr fogo. Se queimar, é palha. Se ficar, é ouro. Você sabe o que significa culto em vão? É fazer as coisas para o Senhor em vão, de forma que quando passar no fogo, queima igual palha. A Bíblia diz que muita obra, gente, vai passar no fogo e não vai sobrar nada. Você já pensou, você passar uma vida inteira na igreja, se sacrificando, fazendo, aí acontecendo, e o fogo passa e queima tudo. Nossa, uma vida! Meu irmão, uma vida inteira perdida, à toa, queima igual palha.
isso é muito sério. Nosso Senhor Jesus falou assim: olha, se saber estas coisas, muito bom, já está bom, já é muito bom isso aí, mas melhor ainda, se praticar. Não é fácil. A coisa mais difícil na nossa caminhada cristã é isso que eu acabei de ler para vocês. Então feche os seus olhos, fala com Deus, fala: Senhor, eu tenho um probleminha, eu não consigo lavar pé de algumas pessoas. Tem umas que é fácil, gente, é porque tem pé que é cheirosinho, mas tem umas que é difícil, e parece que Deus coloca justamente aquele pé mais sujo que tem para você lavar. Está preparado? Se você não está, Jesus vai dizer: você não tem parte comigo. Eu quero lavar os pés, que Deus me ajude, e eu preciso que os irmãos lavem os meus, porque vai sujar. Uma coisa eu tenho certeza, e ficar 20 anos no mesmo lugar, meu irmão, não dá para esconder muito tempo não, a sujeira dos pés. E se os irmãos não tivessem lavado os meus, eu não estaria aqui. E se eu não tivesse lavado o pé dos irmãos, eu não estaria aqui também. Não tem outra opção, gente. Você tem alguma mágoa de igreja? Tem gente que troca de igreja, sai da igreja, vai. Sabe por que a gente sai da igreja? Porque Deus pôs um pé muito sujo para a gente lavar. E eu falei: esse eu não lavo. Eu mudo de igreja, mas não lavo esse pé. Deixa eu contar para você, você vai para outra igreja, vai ter um pé mais sujo ainda, porque Deus vai colocar o mais sujo para você lavar. Mas não deu, muda de igreja de novo. Sabe essas pessoas que ficam mudando de igreja? É porque assim, quanto mais você troca de igreja, mais sujo vai ser o pé que Deus vai te dar para lavar. Vai para outra igreja, lá é tudo pé limpinho, cheiroso, vai. Quantos irmãos foram e voltaram? Eu falei: pastor, eu vou lavar os pés dessa turma aqui, porque aqui é sujo, mas lá era pior. É assim, meu irmão. Pode preparar que você não tem saída, meu irmão. Ou você lava os pés dos irmãos, muda para lavar, você vai ver que é pior. Não temos opção. Prepara o teu coração, ora a Deus, fala: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ficar trocando de pé. Se é esse que o Senhor pôs para me lavar, me ajuda a lavar o pé sujo desse irmão aqui, pelo amor de Deus. Pede misericórdia de Deus, porque você também precisa que o Senhor lave os teus pés. Essa semana, quantas vezes você não sujou os seus pés? Você entrou aqui, você pediu perdão para Deus, Ele desceu, lavou o teu. Agora Ele vai falar assim: agora vai, lava, começa, pega o baldinho e vai, um por um, todos, os 12 foram lavados. Ficar numa igreja é lavar o pé de todos. Às vezes tem uns que a gente quer pular, né? Faz isso não. Jesus não pulou nem de Judas, lavou dos 12. Então, se você está numa igreja, tem 100 pares de pé, você vai lavar os 100. Tem 200, você vai lavar os 200. Quer para uma igreja maior? Tem 1000, então vai lavar dos 1000. Senão você não vai ficar naquela igreja. Entendeu? Feche seus olhos, fala com o Senhor. Senhor, está difícil. Tem uns pezinhos aqui que fede, que vou falar, viu? Me ajuda, Senhor, a perdoar o irmão, a lavar o pé dessa carniça. É difícil, gente. É muito difícil. É a coisa mais difícil do mundo. Por isso que a pessoa sai da igreja, porque não aguenta lavar pé. Prepara o seu coração. Páscoa é só isso. Depois Jesus foi lá e morreu. Acabou. Em nome de Jesus, me ajuda a lavar os pés das pessoas que o Senhor colocou do meu lado. Às vezes é dentro da nossa casa, às vezes é dentro da nossa igreja, às vezes até lá no trabalho, viu, gente? E tem uns pés lá que eu vou falar, hein? Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Pensa nos pés que o Senhor colocou para você lavar. Aqueles que você já lavou uma vez, mas teve que lavar segunda, terceira, quarta. Deixa eu te contar uma coisa. Vai ter quinta, sexta, sétima. Até quanto? 70
17. E de novo, para o resto da tua vida, Deus vai colocar, às vezes, o mesmo pé, para você lavar. Isso é igreja, gente. Tem misericórdia de nós, Senhor. É muito difícil, muito difícil. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, nós que estamos aqui, Senhor, temos o maior desafio desse mundo, ó Pai, que é lavar os pés uns dos outros. Às vezes é mais fácil ir embora, Senhor, trocar de igreja, trocar de marido, de esposa, de família, de emprego, de cidade, só para não lavar o pé, porque é muito difícil. Alguns pés são sujos demais, alguns pés a gente precisa lavar muitas vezes, mas muitas vezes. Então tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Essa noite o Senhor nos chamou para isso, para lavar os pés uns dos outros, para despir, para descer. O que está impedindo é o nosso orgulho, em nome de Jesus. Ajuda-nos a despir do nosso orgulho. O que está impedindo é o nosso preconceito, em nome de Jesus. Ajuda-nos a despir do nosso preconceito. O que está impedindo a gente lavar os pés foi porque o irmão pisou na bola com a gente. E é esse pé que a gente vai ter que lavar. E não vai ser fácil. Porque não vai ser só uma vez. Vão ser muitas vezes. Muitas. Em nome de Jesus, Senhor. Todos nós aqui somos chamados para lavar os pés uns dos outros. E reconhecemos que temos orgulho, que temos preconceito, que temos vaidade, que temos egoísmo, que temos pecados dentro do nosso coração, que impede a gente de lavar os pés dos nossos irmãos. E nós queremos essa noite, em nome de Jesus, confessar os nossos pecados, confessar: Senhor, eu não consigo lavar o pé, eu não consigo lavar o pé do irmão, me perdoa, Senhor, está difícil, porque eu lavo, ele suja de novo, e de novo, e de novo. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor que olha o nosso coração e vê muitas vezes, Senhor, aquele pecado escondido, aquele coração amargo, que fica maldizendo, reclamando de tudo, que impede a gente, ó Deus, de ter uma comunhão mais profunda, que nos priva da graça de Deus, e uma amargura que muitas vezes contamina muitos irmãos, como diz a tua palavra. Por isso estamos aqui essa noite, Senhor, para confessar os nossos pecados, confessar que muitas vezes a gente não quer despir, não quer descer, não quer lavar, mas não há outra opção, se quisermos servir ao Senhor. Precisamos lavar os pés uns dos outros, e nessa noite, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a nos perdoarmos mutuamente, e lavarmos a sujeira uns dos outros, porque todo mundo aqui tem pé sujo. Os 12 precisaram ser lavados, e todos numa igreja precisam lavar e precisam ser lavados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.